Boa noite, estamos começando mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Itaã Arruda e no programa de hoje nós vamos conversar sobre um dos temas mais debatidos no momento. No início do mês de abril, foi instalada uma comissão especial da Câmara de Deputados para apreciar o projeto de lei 4776/2005, que trata da gestão de florestas públicas. Esse tema foi colocado em debate na manhã desta quinta-feira, no auditório da Secretaria de Fazenda, em uma audiência pública aqui em Rio Branco. Estiveram reunidos parlamentares, representantes do governo e organizações não governamentais. O presidente dessa comissão, o deputado federal Miguel de Souza, do Partido Liberal de Rondônia, que tem percorrido vários estados brasileiros para discutir o assunto, está aqui conosco no Ideias da Aldeia. Boa noite, deputado. Boa noite, tá? Deputado, o senhor poderia explicar de forma um pouco mais detalhada o que significa esse projeto de lei que trata de gestão de florestas? Tá. 63% hoje das terras públicas estão sob florestas. Desses 63%, nós temos 43% hoje do território da Amazônia, por exemplo assim, estão em áreas, em florestas, em áreas degradadas sem controle. Onde nós temos na Amazônia 24% de áreas privadas, 33% protegidas, ou seja, são reserva indígena e reservas de preservação, ficando hoje sem o controle praticamente 43%. E o governo precisa dar uma destinação para que essas florestas continuem sendo florestas em pé e continuem sendo florestas públicas. Para isso, com uma discussão antes ampla com o governo brasileiro, com as entidades, com várias audiências preliminares, elaborou o projeto de lei, denominado Projeto de Lei 4776/05, de gestão de floresta pública, que encaminhou para o Congresso. Lá está sobre agora a apreciação da comissão especial, que foi instalada pelo presidente Severino, o qual temos o privilégio de sermos presidente da mesma. Nós abrimos o debate para que a sociedade, principalmente a Amazônia, pudesse pronunciar para o aperfeiçoamento desse projeto de lei, que eu tenho dito sempre, naquela casa, nunca um projeto de lei entra e sai da maneira que chega. Na sua opinião, deputado, por que ele causa tanta polêmica esse porque projeto? A questão amazônica ela é apaixonante, a questão floresta muito mais ainda, principalmente nesse estado aqui do Acre, onde nós temos aí as memórias do saudoso Chico Mendes, onde temos o próprio governo aqui, que instalou como governo da floresta, porque esse assunto é um assunto que sempre está aqui na pauta do dia, está na pauta da sociedade organizada nessa discussão. E nós temos vários biomas, temos várias Amazônias, o estado de Rondônia, que tem uma particularidade até um pouco diferente aqui do Acre, mas os empresários diriam que a sociedade recebeu com bom grado, até as pessoas brincaram na audiência pública, que pena que estava chegando 300 anos atrasado, né? O Pará também foi bem, já o Roraima não foi tão bem, tá certo? A população de Roraima acha que tem muita área de reserva, de preservação e conservação, principalmente de reserva indígena, e eles têm medo de que isso venha a ser mais área de preservação e o setor produtivo diminua. Não é bem assim, muito pelo contrário, eu diria que o projeto, ele propõe exatamente que a gente não tenha as privatizações das áreas, porque como é que está hoje o modelo? Pessoas invadem as áreas, grilam, e vai lá o modelo tradicional, o INCRA transfere a terra para um privado, e passa, sim, sai do controle do poder público e o privado pode fazer o que bem entender. Mas está se vendendo até para as grandes áreas, grandes companhias internacionais, inclusive. Quando se discute gestão de florestas públicas, o termo, inclusive, o termo anterior utilizado era concessão de florestas públicas. A partir do momento que você abre para o capital privado uma área para exploração, o Estado não está lavando as mãos, digamos assim, daquela área e aí perdeu o controle que já não possui muito? Não. Eu diria que é o contrário, Vitar. Veja o seguinte, é bom que a gente tenha assim, o projeto chama Gestão de Floresta Pública. Ele será em 3 níveis. Primeiro, através das FLONA, como já temos hoje, ampliando, onde o próprio governo, através das suas FLONA, se ele quiser, ele contrata terceiro para explorar floresta. Primeiro modelo. Segundo, das comunidades tradicionais, quer dizer, já hoje os nossos seringueiros, quilombola, inclusive os assentamentos florestais serão tidos a preferência. E terceiro, que serão, aí sim, a concessão. Aquelas áreas com efeito oneroso. Porque o que acontece hoje?
as invasões das áreas, se tira a espécie florestal, a queima, a derrubada, a exploração, e não fica nada para a União, nem tem nenhum controle, nenhum monitoramento. Né? O que nós queremos ter que do poder público ter o controle sobre as suas florestas públicas, tá? Porque são públicas, não são privadas. E eu diria que isso é como você tem a economia informal, as empresas informal e a formal. Na hora que você tem uma empresa hoje com CGC, com CNPJ e tudo, você passa a ter o controle que faz ter a melhor fiscalização. Na floresta pública, vai fazer o mesmo. Na hora que você vai dar a concessão, onde vai ter audiências públicas, primeiro, só vai ser feita a concessão naquelas áreas onde não tem o litígio, tá certo? Antes será feito todo o inventário pelo próprio órgão, o IBAMA, o órgão federal. Desembaraçado, vamos ter todo o monitoramento, hoje com o CIVAM, que nós podemos observar isso com perfeição, onde será todo um cronograma da floresta, não da terra. Em momento algum, o projeto trata da terra, simplesmente da floresta e o serviço, no caso, se for o caso do serviço como o turismo. As organizações não governamentais atacam justamente aí também, né? Porque já se fala a maior riqueza é a floresta em pé. E a chegada dessas grandes empresas, sobretudo internacionais, a primeira medida delas é a exploração madeireira, não é? Eu sei, mas não é bem assim. Eu diria que a lei, se você ler a lei em detalhe, nos seus artigos, diversos artigos, ele propõe que você divida em lote a grande, a média e pequeno, para você atender o pequeno, o médio e o grande, tá certo? A legislação federal define que empresa brasileira é aquela que está montada sobre aqui a nossa legislação. E é como nós temos hoje várias empresas, o que vai dar direito, a pessoa, uma empresa de fora, não vai querer pegar uma pequena área aqui, nem ter um conhecimento, que serão levados em consideração para avaliação o melhor preço e o menor impacto ambiental. Não é simplesmente pelo capital da empresa que vier de fora ou deixar de vir, mas serão avaliados. E as comunidades que estão aqui têm muito mais condições e competências de apresentar uma melhor proposta de qualquer empresa que venha de fora. E nos primeiros 10 anos, a lei também tem um limitador, tá? Ele limita que nos 10 primeiros anos, no máximo serão, no máximo, 20% das áreas das florestas para concessão pública. Quer dizer, você não há o risco de você ter aí desenfreado. Até para que, se for necessário fazer algum ajuste na lei ou nos projetos de concessão, você faça nesse período aí de 10 anos algum ajustamento. Até porque esse assunto novo, um assunto ainda que o Brasil, o manejo florestal, nós só temos poucos projetos com um ciclo completo, tá? Então o projeto prevê de um ciclo, no máximo 2, ou seja, no máximo hora chegar a 60 anos, com todo o critério, só da floresta. A terra continua sendo pública, tá? E as florestas nós queremos que continuem em pé, sendo florestas. Deputado, aqui no Acre nós temos 1,5 milhão de hectares das florestas públicas, né, que podem ser destinadas à questão de manejo, coisa do tipo. O poder público tem muita dificuldade para fiscalizar não só esses 1,5 milhão, mas toda a região do estado. Isso não é exclusividade do Acre, sim, de todo o Brasil inteiro. Por que o poder público não apenas, né, garante a fiscalização em detrimento desse processo de concessão, de gestão de floresta? Como eu te falei, 43% das nossas florestas da Amazônia são florestas que estão sob o domínio ainda para o poder público, que não tem essa capacidade, que seja da União através do IBAMA, através do Estado ou do município. Na hora que você parte para a concessão, você faz o inventário. Na hora que você fizer o inventário, ela será onerosa. O próprio recurso que a empresa vai ter que desembolsar vai poder ter condições de monitorar. E recursos esses também que irão para o IBAMA para pesquisa, para o aperfeiçoamento de novas espécies e também para projetos de manejo de baixíssimo impacto ambiental. Então eu diria que exatamente o contrário, nós vamos ter condições que hoje a nossa floresta continua sendo roubada, podemos assim dizer, porque não está ficando legalmente nada, quer dizer, vai para a economia interna, as invasões nas áreas de preservação e conservação hoje do país, sem o poder público ter o poder desse de monitoramento. Deputado, como que garantir a excelência do trabalhador extrativista na floresta? Ela vai permanecer após esse processo de gestão de florestas públicas? Como garantir isso para o cidadão que está lá na floresta nos assistindo nos 22 municípios desse estado? A lei, nós estamos recebendo realmente essas contribuições para que tenha essa garantia para o nosso homem, o
o seringueiro, o homem que está no assentamento florestal, nossos quilombolas. Por exemplo, nós queremos amarrar a maneira, nosso relator tem ouvido bem todas as sugestões que nós passamos. Vai ainda haver outras reuniões internas no Congresso. Quero também lembrar aqui que nós teremos 5 grandes reuniões no Congresso. Próxima terça-feira vamos ter reunião com o setor produtivo. Na terça-feira seguinte, com as não governamentais. Depois teremos com os governadores de estado e a seção de prefeito. Depois com a universidade, o campo da academia, quer dizer, a universidade, o instituto de pesquisa, trazendo essa experiência como garantir baixo impacto ambiental. Queremos incorporar ao projeto. E por último, o mundo jurídico, com os Ministérios Públicos Federais, estaduais, contribuição, e também os estudiosos da área do jurídico da área ambiental. De maneira que nós vamos fechar, o relatório será fechado, que contemple e dê essa garantia, e que esse recurso, eles tenham efetivamente, para que esse instituto amplie a pesquisa, que o IBAMA tenha recursos para a sua fiscalização, e que o Estado também, o município onde está aqui a floresta, também tenha benefício para o social, porque afinal de contas nós também temos que olhar a questão do social da estrada, da questão da saúde e a questão da educação desses povos. Deputado, foi a primeira vez que o senhor falou o aspecto social aqui na nossa entrevista, mas eu queria que o senhor salientasse para a gente qual é a penalidade prevista para as empresas que não cumprirem as normas da gestão pública. Será apenas a perda da concessão? Não. Além da perda da concessão, o projeto prevê, além de multas, até prisão, tá certo? Se não for feito dentro das regras. Então, além de perda da concessão. Então, tem toda uma ritualística, o projeto é longo, tem mais de 70 artigos, onde tenta se amarrar ao máximo. Por isso que nós estamos, pela primeira vez um projeto no Congresso Nacional, vem as bases discutir. Pra você ter ideia, tá? Hoje no Congresso, em tramitação, nós temos mais de 13 mil projetos, entre projeto de lei, projeto de emenda constitucional, decreto legislativo, em tramitação nas comissões permanentes, tá certo? E desse você pouco tem conhecimento e que esteja discutindo. Esse está em tramitação, e eu quero parabenizar todos os meus membros da comissão que fizeram indicação para que a comissão viesse em loco, fazer essa oitiva, podemos assim dizer, com a sociedade, além de também fazer dentro do parlamento, tá certo? A discussão, sem prejuízo da discussão dos nossos deputados com a sociedade organizada, com o governo federal, os governos estaduais, a academia e as não governamentais. Mas estamos vindo em loco para ter essa sensibilidade para que o relatório, para que o projeto final substitutivo, ele apresente o mais próximo possível do sentimento da população, dessa população brasileira, principalmente os povos da floresta. Deputado, quais são os custos sociais para um Estado que não respeita esse vínculo entre desenvolvimento econômico e social? Essa é uma pergunta que o senhor vai responder no nosso próximo bloco. O Ideias da Aldeia faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta conversando com o deputado federal e presidente da comissão especial que analisa o projeto de lei 4776, Miguel de Souza. Deputado, nós conversávamos no bloco anterior a respeito dos custos sociais que um estado da região amazônica tem, que não respeite a relação entre desenvolvimento econômico e respeito ao meio ambiente. O estado de Rondônia é um estado que não tem no desenvolvimento sustentável, assim, um exemplo de ação do poder público. O senhor poderia rechaçar essa afirmação? Veja, nós temos duas situações, né? O Rondônia teve uma ocupação realmente desordenada pelo incentivo pelo próprio governo. Na época era ocupar por ocupar, desenvolver. Tanto Rondônia hoje tem 26% da sua cobertura florestal modificada, ou seja, 26% de desmatamento, mesmo assim tem 74%. Porém, ele buscou essa correção ao longo do tempo, criando seu zoneamento socioeconômico e ecológico. Mas, mais recente, esse zoneamento, o poder público realmente não teve condição de implementá-lo.
E o que nós assistimos hoje? As nossas reservas extrativistas, as FLONA, sendo invadidas por aqueles que lapidam o patrimônio público, tirando a floresta, outros derrubando, queimando, né? Transformando bem, né? Podia ser transformado também economicamente, mas ele queimando e transformando em cinza, né? Uma riqueza, toda a biodiversidade, da fauna, da flora, que é um prejuízo maior ainda, né? Quando se faz o manejo, nem tanto, que pelo menos você preserva a fauna, a flora, né? A nossa biodiversidade, empobrecendo talvez um pouco, em certo sentido, você tirando a madeira madura, né, com valor econômico, mas dando uma destinação econômica, gerando emprego, riqueza e renda e benefício para aqueles que estão lá. Então o projeto de gestão pública vem nesse encontro de melhoria dessa população, que o seringueiro possa fazer a exploração, ou ele mesmo fazer o manejo, ou terceirizando o manejo, de maneira que ele tenha um ganho, renda para ele, e essa renda transformada em melhoria do seu povo, né, no social, que ele possa ter uma condição melhor de vida, que o Estado possa receber esse benefício, recurso que será distribuído com o próprio IBAMA, o Estado e o município, para ele que possa aplicar melhor nas estradas de acesso, na educação, como eu falava anteriormente, na saúde, teremos só esses ganhos. Hoje nós vemos as comunidades sendo empurradas e com um prejuízo social, como disse anteriormente, muito grande. Nós tivemos a questão do Pará, a questão da Irmã Dorothy, entre outros. Está os exemplos aí dos grileiros, nem todos, mas nós temos exemplos. E está perdendo toda a sociedade com as invasões diárias, com as queimadas, derrubadas, e o próprio setor, diria, produtivo, se ressasse com isso, que vai queimando, vai acabando a matéria-prima, e a indústria dele vai ter, muitos deles quebram, vão embora, é um prejuízo. E para que tenhamos a sustentabilidade, que a madeireira continue sendo a indústria de transformação, gerando emprego e renda, tem que ter a matéria-prima próxima da fábrica. E a maneira legal, real, é através do manejo, gerando emprego, riqueza e renda para essa população. Como o senhor avalia o projeto de desenvolvimento implantado pelo governo do Acre nos últimos 6 anos? É um modelo que está em gestão, né, porque não fechamos um círculo. O círculo, a floresta se estuda aí a questão de 25, 20, 30 anos, mas que é um exemplo hoje que dá para inspirar outros estados e que já serve como protótipo para ser seguido. Ele precisa ser mais difundido, ele precisa ser consolidado para efetivamente transformar o Acre no seu grande projeto como o Estado da Floresta. Perfeito. O Estado de Rondônia, no que ele pode tomar o Acre como exemplo na questão do desenvolvimento sustentável? Eu diria que é os manejos, mas a população do Acre, com Rondônia, nós tivemos toda uma particularidade, como eu te falei. Hoje, com o zoneamento, nós temos aí o setor madeireiro, ele vive em função das áreas de desmatamento, quer dizer, fazendo até o trabalho, eu diria assim, da sepsia da madeira, porque o homem foi assentado, é dada a autorização do desmato, e em vez de fazer a queima, madeira, não queima, me dá essa madeira para eu dar uma destinação econômica. Mas isso, cada dia está ficando mais difícil. E alguns outros entram nas áreas de preservação, de conservação, reservas dessas federais, estaduais e municipal. Então, com esse projeto de lei, eu diria que sim, para Rondônia será uma grande solução. O setor vai ter a oportunidade de ter legalmente, corretamente, fazendo o seu manejo nas áreas públicas, que seja federal, estadual, municipal. Porque no zoneamento em Rondônia, nós já temos 11 reservas estaduais que poderão se dispor uma parte com as áreas dessa para o manejo, que hoje é proibido. A lei que nós temos não permite fazer o manejo sem essa lei. Ou a concessão, como nós temos exemplo aqui, é de apenas a lei de licitações da 866 é de apenas 5, 6 anos. E não dá um período para as nossas florestas. Deputado, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre conseguiu aprovar uma lei, inclusive o deputado Ronald Polanco foi uma figura importante nesse processo, uma lei de florestas aqui, tentando regulamentar a produção industrial vinculada à questão florestal. Como que essa lei, a Lei 4776, ela pode respeitar as peculiaridades do homem da floresta, as características do homem da floresta? Isso ainda soa muito... As leis muito... estaduais, como está o projeto 4776, eles poderão legislar suplementarmente. Nos princípios gerais, tem que cumprir 4776. O deputado, eu quero até parabenizar o deputado Polanco, Rolando, eu acho que o projeto está em tramitação ainda, né? Está discutindo, e era importante, eu colocaria aqui até que a Assembleia era importante ela dar um time aí, esperar o avanço dessa lei, para já fazer de conformidade com a lei federal, tá certo? E aí sim, suplementarmente, fazer as particularidades do Estado do Acre, né?
porque cada estado tem seu bioma, tem suas características, como Rondônia tem uma característica da agropecuária, como você conhece, afinal de contas, Rondônia tem hoje 11 milhões de cabeça bovina, tem uma agricultura pujante de 1,5 milhão de toneladas de grão, tem uma característica diferente da roupagem que é o Acre, por sua vez aqui, que é diferente do Amazonas, que está em cima da Zona Franca de Manaus. Graças a Deus que a Zona Franca tem contribuído muito com a questão ambiental, que com a Zona Franca colocou o homem todo no município de Manaus e está lá com 98% de preservação. Tem a situação Roraima, com os campos naturais e as reservas indígenas, tem outra característica, e o Pará, com vários biomas, várias diversidades. Então nós temos, cada caso é um caso, e a lei ela tem que ter esse espectro dessa diversidade que contemple e que nas leis complementares que os estados e os municípios venham fazê-la, ela possa particularizar esses detalhes. Deputado, a lei aqui no estado do Acre ela já foi aprovada. Já foi aprovada? Já foi aprovada. Eu queria que o senhor pontuasse para a gente se o serviço florestal não confronta com as atribuições do IBAMA. Há um choque aí? Não, muito pelo contrário. O sistema florestal ele vai servir como uma agência reguladora, porque o IBAMA tem um poder principal hoje da fiscalização, ele tem sua função bem definida. Mas quem fiscaliza, normalmente você não pode fazer o fomento, o controle. O novo sistema florestal, ele vai fazer auditoria, ele vai controlar, fazer as concessões. É como você tem hoje a ANEEL e tem o próprio IBAMA na parte mineral. O IBAMA continua fazendo a parte de fiscalização, a licença da área ambiental, como a Petrobras, que exerce a licença ANP, Agência Nacional de Regulagem do Petróleo. Então você tem que ter um órgão que vai ser o órgão regulador, vai nortear. Esse sistema de floresta, ele vai ser esse órgão regulador que vai também fiscalizar, mas vai fiscalizar a parte mais contratual, a parte do cumprimento da legalidade. E o BDF não fazia isso já? O BDF foi uma miscelânea que nós tivemos depois com a Sudeva, entre outros. Um novo momento, era uma época anterior, aquela época foi num outro sentido, que se tinha para a ocupação da Amazônia uma outra realidade, né, que é a realidade que nós tivemos da década de 70, da ocupação de Rondônia, dos territórios do Pará e de Roraima. Hoje nós estamos vivendo um novo momento com a nova feição e um novo modelo que o país possui, não do Estado mínimo por ser mínimo, mas do Estado regulador, né? O Estado liberal que regula as ações da iniciativa privada, mas regula também, principalmente, nós temos a obrigação de regular essa questão como eu disse a você, das florestas públicas, que é um dever constitucional do poder público. O senhor poderia explicar melhor para a gente a questão que envolve o Fundo de Desenvolvimento Florestal, de que forma ele está associado à gestão? Veja, como será na licitação? Ele vai será oneroso no caso de concessão, não é o caso das flonas, o caso dos assentamentos, do nosso seringueiro, mas no caso das concessões, no caso quando for concessão, ele será pago, quer dizer, qual será aquele projeto escolhido? Aquele que melhor pagar em consoante com menor impacto ambiental, tá certo? Com isso vai ter um rendimento, será pago, será oneroso para aquele que está explorando. E esse recurso irão para um fundo, por isso será um fundo gerido com o conselho tripartite, e esse fundo depois será rateado, como eu te falei, com o próprio IBAMA, parte com o IBAMA, com o órgão fiscalizador, com o Estado e com o município, onde tiver aquela floresta ou aquela reserva, aquela área que está sendo objeto do manejo, tá certo? De maneira que tem que ter um fundo específico para que não vá para o caixa único e desapareça, como alguns outros fundos foram criados no passado e não tinham retorno para a comunidade local. Perfeito. O setor madeireiro no Acre, deputado, tem reclamado a respeito da falta de fiscalização do poder público, sobretudo de órgãos como o IBAMA, a própria Polícia Federal, que não tem feito a fiscalização satisfatória da madeira extraída de forma ilegal da Amazônia e exportada, sobretudo para a China. Isso tem ocasionado um problema, porque o mercado chinês é agressivo, as empresas chinesas são agressivas e têm entrado no Canadá, que era um mercado norte-americano na produção de móveis. Eu queria que o senhor detalhasse mais, reforço ainda a necessidade que o senhor explique como que esse projeto de gestão vai garantir essa fiscalização, deputado. Eu disse, na hora que eu vou fazer a concessão, eu vou ter todo o monitoramento. Primeiro satélite com o Civan, tem uma parceria, vai ter toda uma parceria com o Civan, tá certo? Civan e Cipam. Então, a área vai ser demarcada. Eu vou ter tudo isso monitorado. O que tiver acontecendo lá dentro, vamos ter. E vamos ter recursos com o próprio fundo, recurso próprio. Do próprio manejo, vamos ter recursos para o monitoramento.
O que acontece hoje no país, não culpa desse governo, mas de gestão anterior, está sucateada a máquina pública. Não é só o IBAMA, é o INCRA, que não tem o poder hoje das concessões, é a FUNASA, é a FUNAI. Então nós tivemos no governo anterior um desmonte, podemos assim dizer, da máquina pública que não dá para ser recuperado de um dia para a noite. Mas também nós não podemos ficar de berço esplêndido e braço cruzado. Né? Nessa heterogeneidade, nós temos que buscar a solução. E eu quero aqui parabenizar a ministra Marina Silva, que enfrenta esse problema e busca pela primeira vez o governo, o executivo, propõe para a nossa floresta um projeto proativo, um projeto de fomento, saindo daquela área policialesca, que não resolve. Está 2166 aí, onde pautou que na Amazônia só podia matar 20% e os índices de florestamento têm aumentado. Né? E, se bem, então não é mais uma lei, mas sim criando as condições para que possa ter realmente o fomento e que a nossa biodiversidade ela possa ter a sua área tanto de preservação como a conservação adequada. E que as outras leis serão respeitadas, como da água, das nossas nascentes, a NAANA, a questão do petróleo, que são as leis paralelas, como também a de biodiversidade toda que está em tramitação naquela casa do Congresso Nacional. O senhor esperava, como integrante do PL, uma ação dessa vinda da ministra Marina Silva, que sempre esteve ligado às questões extrativistas? Olha, a ministra sempre foi, eu diria, uma guerreira, né, brilhante, mulher defensora, e é uma grata surpresa para todos nós quando ela apresenta esse projeto para a comunidade, tá certo? Proativa, saindo da defensiva, tá certo? Diria assim, de estar só no monitoramento, do desembate, do transgênico, entre outros, e traz um projeto efetivamente de desenvolvimento para o país, principalmente dessa riqueza que é a floresta amazônica, desse grande patrimônio que representa mais de 50% do território nacional e que efetivamente nós temos que ser nossa. Eu acho que o projeto de gestão de floresta nós efetivamente vamos ocupar, vai ser muito mais brasileira. As empresas estrangeiras vão ter que concorrer com a competência brasileira, que é a nossa indústria. Está aí a globalização, a abertura de mercado, e nós não tivemos essas invasões de empresas estrangeiras no nosso país, não. Não, e nós temos a globalização. Não, está aí as outras áreas de informática, telecomunicação, nós temos aí a globalização, o capital internacional hoje aberto para entrar no mercado brasileiro, e as nossas empresas brasileiras têm sido muito competentes, muito pelo contrário. Elas estão participando até de novos mercados da fora, como a Gerdau, entre outras empresas nacionais, têm aberto o mercado fora do Brasil e cada dia mais aumenta a nossa balança comercial, tanto de recorde de produção no agronegócio, mas também recorde em termos de exportação de divisa. O que nós precisamos, o melhor projeto quando for escolher, aquele que verticaliza o máximo, né? Como diziam hoje no debate, que saca saísse o móvel aqui acabado, quer dizer, o produto ser acabado, que vai gerar mais emprego, riqueza e renda. E essa consoante não é só preço, mas também a verticalização do produto local. Falando no encontro de hoje pela manhã, o senhor esperava um encontro tão caloroso aqui no Acre? Eu esperava que o Acre nós tivéssemos uma coisa mais pacífica. Eu senti muito que alguns levaram para a área muito mais de uma instituição, de um problema que estava mal interpretado. O fortalecimento dele não é esse projeto só que vai resolver, mas uma questão administrativa interna com afeto ao governo federal, acesso. As alternativas, sim, ele vai buscar nessa ação, e não é esse projeto que será a panaceia para resolver todos os problemas de ordem administrativa do país. Deputado, de forma sucinta, as empresas que já atuam no setor madeireiro, elas